Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje vai ser sobre a cidade de Lisboa. E para falar na cidade de Lisboa, nenhum lugar é mais próprio que este Museu da Cidade. Este palácio foi mandado construir pelo rei Dom João V para vir a Ares do Campo Grande. Hoje é o Museu da Cidade. O museu fundado faz agora exatamente 100 anos. Ele esteve no Cáramo, depois esteve na Mitra, depois esteve aqui no Palácio das Galveias e desde 79 que está aqui. É um museu muito interessante e pouco visto, que mostra a evolução de Lisboa desde o Paleolítico. E há até uma maquete que mostra o número de povoados pré-históricos, Paleolítico e Neolítico, que eram numerosíssimos. Quer dizer, a região era muito povoada da pré-história. Está ali uma peça, um Botepoin, que tem dezenas de milhares de anos. Apareceu na Serra de Monsanto. A Lisboa cristã, a Lisboa portuguesa, nasce quando o Dom Afonso Henriques, com o auxílio do exército de cruzados do norte da Europa, a tomou em 1147. Portanto, 1147 é século XII, é uma cidade ainda bastante desorganizada e perigosa, por isso não é sequer a capital. Século XIII, aí é que já é o século da capital. O rei Dom Afonso III, que foi um grande rei, mudou a capital, que até aí estava em Coimbra, e funciona agora em Lisboa. O século XIV é o século da grande revolução, que vem a resolver os problemas acumulados durante todo o século e que leva ao trono a dinastia Davis. O século XV é já o século dos descobrimentos henriquinos. O século XVI é o século da Torre de Belém, dos Jerónimos, é o século da abundância da especiaria e do terreiro de Paço, armazém de especiaria. O XVII é o século da restauração. O XVIII, o século do terremoto. O XIX, o século do comboio. O comboio é fundamental, é o comboio que transforma Lisboa. Produtos agrícolas de todo o país afluem à capital, aqui são revendidos, é nessa altura que nascem as avenidas novas, a cidade torna-se então uma grande cidade, com o comboio. O século XX é o século, como sabem, das pontes, da ponte sobre o Tejo, que foi crismada depois ponte 25 de Abril, a ponte Vasco da Gama, e já anteriormente tinha a ponte de Vila Franca. Quer dizer, o rio deixa de separar a cidade do sul e passa, pelo contrário, a unir. O século das três pontes, o século das três revoluções, a revolução do 5 de outubro, a do 28 de maio e a do 25 de abril. Três revoluções que instalam tipos de república diferentes. Portanto, é o século das três repúblicas. O século XXI é este. O senhor telespectador abra os olhos e veja e julgue por si. Eu não vou fazer comentários. Recapitulando: século XII, conquista; XIII, capital; XIV, dinastia Davis; XV, descobrimentos; XVI, especiarias; XVII, restauração; XVIII, o terremoto; XIX, o comboio; XX, as três pontes, as três repúblicas. E todas essas épocas são evocadas aqui neste museu, que aliás termina
em 1910. Por isso vai ser modificado, está em estudo uma nova maneira de expor e continuar, porque é claro, o século XX também é século, também há coisas muito importantes e é o tempo da Fundação Gulbenkian, é o tempo do Centro Cultural de Belém e tudo isso tem que ser evocado. O povoamento da região de Lisboa é antiquíssimo. Agora, a cidade, assim como um povoado urbano importante, aparece só com os romanos. Os romanos chegaram aqui no século II a.C., eles vêm à península para expulsar os cartagineses. São as guerras púnicas em que Roma e Cartago disputam o domínio do Mediterrâneo. E Roma ganhou e extinguiu completamente o mundo cartaginês. Instalaram-se aqui, mas não chegaram a fazer uma grande cidade. Eu sei que se costuma dizer o contrário, porque era um município romano, mas a verdade é que os monumentos são muito poucos, não há arcos, não há... A coisa mais importante que ficou foi um teatro, mas esse teatro fala por si. Está aqui a planta do Teatro Romano, continuam lá os trabalhos, mas a dotação, a capacidade do teatro será de 5.000 lugares e isso deve corresponder à população da urbe, visto que os romanos, quando faziam o teatro, contavam sempre que a totalidade da população com direitos, lá, que havia sempre uma população indígena que não contava. Por isso mesmo, os vestígios romanos não são muitos. Eles são colecionados aqui e há aqui peças muito bonitas, muito bonitas. Estão, por exemplo, ânforas intactas, ânforas que serviam para exportar géneros agrícolas, o azeite, o vinho e talvez os cereais e também as conservas de peixe, porque Lisboa prestava-se admiravelmente. Tinha o rio Tejo, que chegava até ao interior do país, atravessava os férteis campos de Santarém, e isso era um dos motivos da importância de Lisboa. Aqui vinha realmente a ter toda a riquíssima produção agrícola daquelas regiões de Santarém, e isso era exportado para a Itália, e era uma das razões, enfim, da importância relativa de Lisboa. Os romanos estiveram aqui desde o século II a.C. até ao século IV ou V depois de Cristo. Portanto, deixaram, enfim, uma influência enorme. Por exemplo, a língua, nós hoje não sabemos qual era a língua que falávamos antes da vinda dos romanos. Não sabemos, porque estamos a falar a língua herdada dos romanos, a língua que eles nos ensinaram a falar. Na época romana, a configuração geográfica de Lisboa era muito diferente do que é hoje. Pensemos que o Terreiro de Paço, a Rua do Ouro, a Rua Augusta, a Rua da Prata, todo o Vale da Baixa, todo entre a colina do Castelo e a colina do Carmo, tudo isso era um braço do rio navegável até cerca dos restauradores. E é claro, isso fazia com que Lisboa ficava num alto, que tinha de um lado esse braço do rio, do outro lado o leito do Tejo. Era realmente uma fortaleza natural. É isso que explica que desde uma antiguidade muito remota, do Neolítico, Lisboa seja um povoado permanente, onde tribos que se instalavam ali para se defender das outras tribos. Com os romanos, essa situação mantém-se, mas a cidade cresce. É claro que a cidade cresce exatamente no sentido do antigo rio, que agora está a ser assoreado. Esse Vale da Baixa começa a povoar-se de casas, e é essa a Lisboa
que Dom Afonso Henriques vai encontrar. Dom Afonso Henriques encontrou uma cidade que não é ainda muito progressiva, é por isso que não é capital. Costuma-se dizer, é que estava muito para o sul, muito à mão dos guerreiros muçulmanos, não era perigosa. Eu não acredito em nada disso. É evidente que era uma cidade tão perigosa como as outras. O que acontece é que, enfim, ainda não era uma cidade rica, com comércio. Isso acontece ao longo dos séculos XIII e XIV. Porquê? Porque se estabelecem as relações comerciais entre o Mediterrâneo e o norte da Europa. Os navios vêm do Mediterrâneo e vão até ao norte da Europa comprar e vender. Aqui, em Portugal, esse movimento traduz-se numa renovação completa da agricultura. Quer dizer, os campos até aí eram fundamentalmente ou florestais ou para dar pão, são agora aplicados a outros tipos de lavoura mais rendáveis, sobretudo aos olivais e às vinhas. O azeite e o vinho podiam-se exportar e, portanto, podiam dar lucro. O pão não podia. O pão estava tabelado. O pão em Portugal foi sempre pouco. Não dava lucro a ninguém. Daí que os lavradores começaram a transformar as terras que eram para dar pão em vinhas e em olivais. Essa é a razão da lei das sesmarias. Fala-se muito nessa lei como uma lei de proteção à lavoura. Não é verdade. Essa lei é de proteção à lavoura cerealífera, aos cereais. Essa lei proíbe que as terras que são para dar pão sejam aplicadas em qualquer outro objetivo. É uma proteção, portanto, da lavoura cerealífera, o que significa diretamente uma proteção da nobreza, porque a nobreza, dona das terras, recebia uma parte do produto do pão que Deus desse, do pão, mas não dos outros produtos. Portanto, começa a haver exportação. Fernão Lopes diz que entre o Terreiro de Passos e a outra banda era uma floresta de mastros, mal se podia ver. Eram milhares de navios que levavam os produtos nacionais, mas sobretudo o vinho, o azeite e o sal, para o norte, para a Inglaterra, para a Flandres, para a Alemanha. Bom, e é isso que transforma a pequena Lisboa numa urbe progressiva. É isso que faz com que o Dom Afonso III, que vem de Paris e que é um homem muito esclarecido, muda a capital para Lisboa. A corte instala-se na alcáçova do Castelo de São Jorge e vem praticamente até à Baixa. Acaba aí a cidade. Mas no tempo do Dom Dinis, que é o filho de Dom Afonso III, já aí os bairros da Baixa são ricos e atraem, portanto, os corsários, os ladrões do mar, que chegam de noite, rapinam o que podem, sobretudo pessoas, levam-nos, vendem-nos como escravos nos mercados de Argel e, portanto, são uma calamidade. O rei Dom Dinis manda fazer uma muralha grande, desde o fundo do Morro do Castelo até o Morro de São Francisco. Coincide com aquela linha de prédios em que está o Largo da Rua Augusta. Manda fazer isso para que os corsários à noite não possam atacar a cidade que já está a ocupar a Baixa. A cidade cresce e as antigas muralhas não servem para nada. E é por isso que o Dom Fernando manda fazer uma muralha nova. Uma muralha nova que não se compara com a outra. Devo dizer que a muralha antiga, a porta ocidental era na Sé. Pois bem, na muralha nova, a porta ocidental era no Chiado, no Largo das Duas Igrejas. Vejam o crescimento que isto é. Há até uma história engraçada. Quando veio a invasão castelhana, ainda a muralha não estava pronta. E as raparigas da cidade andavam a trabalhar, a carregar cestos de pedras para terminar rapidamente o troço de muralha que hoje fica ao longo da Rua do Alecrim. Vai desde Chiado até lá abaixo ao Castro Zé. Os soldados castelhanos do cerco metiam-se com elas. E elas respondiam-lhe:
Esta é a Lisboa prezada, mirá-la e leixá-la. Se querendes carneiro, qual demos ao bandeiro? Se querendes cabrito, qual demos ao bispo? Isto era referência aos dois mortos do início da Revolução. O condandeiro, que fora executado pelo mestre Davis, e o bispo, que fora de Lisboa, fora arremessado do alto da Torre da Sé cá para baixo por uma multidão enfurecida que o acusava de não ter mandado tocar os sinos de rebate. Bom, mas esse quadro das raparigas a trabalhar e a dizer esta é Lisboa prezada, mirá-la e leixá-la, é contado pelo Fernão Lopes e realmente dá uma ideia do crescimento rápido da cidade. Isto é uma reprodução ampliada do fural que o rei Dom Afonso Henriques deu à cidade de Lisboa. A data é 1170. E isto é muito curioso, porque a cidade foi conquistada em 1147. Portanto, demorou 23 anos a que o rei lhe desse um fural, o que é estranho. Bom, é estranho, mas a explicação é esta. É que a cidade conquistada poucos cristãos teria. A população era ou moura ou judia, havia poucos cristãos. E é só à medida que se fixa uma comunidade cristã que é possível fazer uma câmara para a cidade se governar a si própria. O fural é uma espécie de constituição local que permite à terra que tem o fural, enfim, governar-se, estabelecer as obrigações que ela tem, os direitos que ela tem, muita coisa de impostos, é o regulamento da cidade. Isto é um documento notável e a cidade ficou sempre furaleira, popular, municipal. Lisboa vai ser e crescer como uma cidade sem palácios. É uma cidade do povo. Isso marca-se em muitos momentos da história nacional. Lisboa, cidade popular, isso acontece na crise de 1383-85, é Lisboa quem desencadeia a Revolução. Isso acontece na Restauração, é Lisboa quem desencadeia a Revolução. Isso acontece no 25 de Abril, é Lisboa quem desencadeia a Revolução. Quer dizer, as forças populares de Lisboa mantêm-se e mantêm ainda hoje uma grande força que vem desde a origem e desde a forma como a cidade nasceu. Esta sala é dedicada ao século XVI. É o tempo da expansão. É o século manuelino. A sala não se pode dizer que seja rica, mas tem algumas belas peças. Por exemplo, este cruzeiro do Convento da Esperança, do século XVI, é uma excelente peça de escultura. Está ali uma peça tocante. É a fonte da Samaritana. É muito curioso que no século XVI, no Convento da Madre de Deus, se tenha feito uma fonte com aquele tema, da Samaritana. Quer dizer, é boa a água que se bebe, qualquer que seja as mãos que nos rodeiem. E há aqui, atrás de mim, um quadro muito curioso, que é a vinda do Santo António a Lisboa para salvar o pai da forca. Isto vem na Legenda Prima. A Legenda Prima é o livro escrito com os milagres de Santo António. Logo que ele morreu, em Itália contava-se que um dos milagres dele foi vir da Itália a Lisboa, é o dom da ubiquidade.
pode estar em muitos sítios ao mesmo tempo, para salvar o pai da forca, porque o pai era cobrador de impostos do rei Dom Sancho e nas contas, as contas parece que não estavam muito certas, ou pelo menos o rei achou assim e foi condenado a morrer na forca. Mas estava inocente, a acusação era injusta e o Santo António teve a ideia disso, a intuição disso. A Itália veio em espírito até Lisboa e disse: este homem está morto, eu vou ressuscitá-lo. Se eu ressuscitar é porque o meu pai está inocente, se não conseguir é porque está condenado. Mas realmente disse isto e o homem abriu os olhos e ressuscitou. Esta lenda de Santo António mostra que ele é filho de um cobrador de impostos do rei Dom Sancho. O apelido dele é Bulhões. Bulhões é moedas de cobre, são trocos. E, portanto, mostra que ele pertence a um meio social diferente daquele que nós julgamos. Aliás, Santo António era muito adorado, o quadro era do século XVI, e era aqui muito estimado no século XVI, até ao ponto de se julgar que ele é que era o padroeiro de Lisboa. Não é. O padroeiro de Lisboa está além, é uma estátua também do século XVI, é o São Vicente. São Vicente, cujas relíquias o rei Dom Afonso Henriques mandou buscar ao Algarve, ao Cabo de São Vicente, e veio para Lisboa e é desde então o padroeiro da cidade. Dentro de poucos dias é dia de Natal, é a maior festa do mundo. Nas aldeias o povo canta, alegrem-se os céus e a terra. É a festa do sol, é a festa da vida, é a festa da família. Os homens sentem-se mais próximos e mais irmãos. Festa dos netos e dos avós. Senhores telespectadores, a todos desejo um Natal feliz e umas boas festas cheias de alegria.